Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Hoje nós vamos falar sobre desobsessão, os trabalhos de desobsessão nas casas espíritas. Mas antes de começar, eu tenho um convite para fazer para vocês. Nós estamos em quarentena, eu sou do grupo de risco porque já sou velhinha e a gente está em casa com mais tempo livre do que o normal. E eu costumo fazer o meu evangelho todos os dias às 7 da noite. Abro o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, leio em voz alta, embora sozinha, e comento e reflito e depois faço as minhas orações. Bom, eu queria convidar vocês para orarem comigo. Eu achei que a gente pode formar um grupo virtual todos os dias às 7 da noite para nos unirmos em oração, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uns breves comentários e a nossa prece para a humanidade, para essa época difícil de coronavírus. Agora parece que estamos nos encaminhando para o pico da doença, então é um momento que precisamos de muita oração, de muito pensamento positivo, de muita força mental e muita união com os espíritos do bem. Então, está feito o convite. Se quiserem, por favor, deixem aqui o e-mail nos comentários. Eu entro em contato com vocês para passar o link dessa sala e todos os dias às 7 da noite. Só peço para vocês, por favor, se possível, pontualidade. Outra coisa, vocês vão receber, quem deixa o link, quero avisar que não mando correspondência para vocês. Só quem recebe correspondência é quem assinou os nossos sites. Então, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho de Kardec e o que os Espíritos dizem. Então, quem assinou o site, toda vez que tem uma nova publicação, ou até mesmo quem assinou esse canal, toda vez que tem uma nova publicação, vocês recebem um aviso que é automático do próprio site. Então, eu mesma não mando e-mail para ninguém, tá certo? Então, vocês deixam um e-mail aí, mas não vão receber correspondência nossa. E também não vendo nada para ninguém. Então, se por acaso receber e-mail, alguma oferta, alguma coisa, olha, gente, chama a polícia, porque não é daqui, tá bom? Com relação a esses encontros virtuais, eu quero dizer para vocês também que não é atendimento, não dou consulta, não sei se o seu namorado vai voltar, não sei se você vai ganhar na loto, não sei nada disso. É apenas um grupo de oração. Vamos rezar juntos, vamos vibrar pela estabilidade mental e pela saúde da população e por aqueles que estão sofrendo momentos difíceis com a perda de entes queridos, tá bom? Então o convite está feito, vamos rezar e hoje vamos falar sobre desobsessão. Na verdade, se vocês puderem, eu fiz 2 vídeos, os vídeos do número 6 e 7, onde eu falo sobre obsessores. Vídeo 6 é a parte 1, vídeo 7 é a parte 2, tá no nosso canal no YouTube, O que os Espíritos Dizem. Então, é bacana se você puder assistir esses vídeos antes de entrarmos no tema do trabalho de desobsessão. E também o vídeo anterior, que é o vídeo de número 11, onde eu falei da dinâmica do funcionamento das sessões espíritas. Hoje é um complemento desse trabalho das sessões espíritas, como funcionam os trabalhos de desobsessão. Então, nós sabemos que obsessores são irmãos nossos com os quais tivemos um relacionamento no passado, talvez como parentes, como amigos, não importa. Então, são irmãos nossos com quem dividimos experiências no passado e que ainda não conseguiram nos perdoar pelo mal que possamos ter feito. Então, o obsessor é aquele espírito muito orgulhoso que sofreu uma ofensa, que foi prejudicado de alguma maneira por nós e que não conseguiu nos perdoar. E por esse motivo, depois que desencarna, continua alimentando este ódio, esse sentimento de vingança, essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos e persegue aquele que o ofendeu ou que o prejudicou. Todos nós podemos trazer obsessores de vidas passadas, porque aqui ninguém é santo, estamos todos numa escola de aprendizagem
E podemos, é claro, ter cometido erros no passado. Quem nunca cometeu? Claro que podemos ter cometido. E alguns irmãos nossos não conseguiram nos perdoar. E aí nos perseguem. Está em mais detalhes no vídeo 7. Então, o trabalho nas casas espíritas qual é? O trabalho de desobsessão é um tratamento. É um tratamento, porque eu disse para vocês que nada se faz na base da força, sabe? Os espíritos que trabalham em nome de Deus, em nome de Jesus, trabalham pela evangelização e pelo esclarecimento dessas entidades para que sejam ajudadas no plano espiritual, levando em conta o seu livre-arbítrio, que Deus nos deu o nosso livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, os espíritos superiores também respeitam o livre-arbítrio dos obsessores, tentando convencê-los com amor, com paciência, das noções cristãs de amor, de perdão, de esquecimento das ofensas, e para que esse espírito possa se realinhar com a lei divina e recomeçar o seu caminho de progresso em direção à sua felicidade. Muito bem, este é um trabalho feito nas casas espíritas. O que ocorre é que nos casos de obsessão, às vezes o trabalho requer um tratamento, porque nós temos casos de pessoas que ficam na cama, prostradas, em forte depressão, pessoas com pensamentos de agressividade, às vezes até de suicídio, conflitos domésticos, briga, agressões, às vezes um ódio que de repente se instala. Então nós temos várias situações de pessoas, casamentos, uniões em permanente conflito, e de repente a vida da pessoa afunda e a pessoa não tem compreensão, não consegue se reerguer. São várias as situações. E às vezes o obsessor ele é implacável mesmo, ele persegue, e como ele tem uma ligação mental com o obsedado, cada vez ele vai dominando mais essa ligação mental com o obsedado e afastando o obsedado das coisas que podem salvá-lo. A oração, o bom conselho, os bons amigos, a disposição para o trabalho, a disposição para a caridade, que é algo que pode lhe fazer muito bem e trazer para o seu convívio espíritos bons. Então, o obsessor ele vai ali numa trama, enredando e vai afastando o obsedado de tudo o que possa levantar o seu ânimo e curá-lo. Então, o trabalho que a gente faz nas casas espíritas é um tratamento que requer várias sessões, mais ou menos, para o convencimento desse espírito. Então, exatamente como se faz nas sessões, conforme eu expliquei no vídeo passado, o vídeo número 11, que se chama Sessões Espíritas. Então, é isso que se faz. Normalmente, os trabalhos de desobsessão são fechados, a gente não admite público, os doutrinadores são bem preparados, e é um trabalho muito sério, de muita oração, compenetrado, onde não se discute a vida de ninguém, onde se tem respeito absoluto, por mais que o obsessor fale, fulano fez isso, fulano fez aquilo, não nos cabe julgar e não nos cabe decifrar e nem perguntar e especular sobre a vida de ninguém. É um trabalho realmente de convencimento para apaziguar e para libertar o obsessor dessa má influência, ao mesmo passo que lutamos pelo restabelecimento moral do obsessor. Ocorre que às vezes o obsessor nunca está sozinho, está sempre em grupo. Então, são necessárias várias sessões, porque vários se apresentam. Às vezes um é convencido, fala, tá bom, eu vou, tal, mas aí fica o resto do grupo. Então, é por isso que esses trabalhos demoram, e é por isso que a gente solicita que a pessoa que sofre obsessão faça o evangelho, leia diariamente o evangelho. A oração tem um poder enorme, por isso que Jesus nos recomendou a oração. Porque nos ligamos mentalmente com os nossos protetores, porque limpamos o nosso ambiente mental, porque limpamos o nosso ambiente espiritual, o ambiente à nossa volta. Então, a oração só traz benefícios. Então, a gente pede que o obsedado leia o evangelho, que ore. Se não quer ler o evangelho, leia a Bíblia, ou qualquer leitura edificante. Então, é isso que a gente pede. E é por isso que a oração tem efeito. Porque não existe mágica, não existe a expulsão. Sai daqui, estou te expulsando. Não existe.
Não existe. Então, é um trabalho que é feito paulatinamente e trabalhando sempre a evangelização, tanto do obsedado quanto do obsessor. Agora, há uma questão que foi colocada no comentário, um amigo, uma visitante do site deixou uma pergunta muito interessante, dizendo assim: Jesus expulsou os demônios, né? E esses demônios também são ajudados? Ele pergunta. Ora, primeira coisa, a questão da expulsão. Jesus tinha força moral, autoridade moral para fazê-lo. Ele tem uma autoridade moral irresistível. Nós não a temos. Então, não trabalhamos com este poder, ordeno que você se afaste. Então, primeira coisa, autoridade moral de Jesus. Segunda coisa, no caso das desobsessões, como eu falei, é um trabalho lento, paulatino de convencimento. Entretanto, há situações nas quais o espírito extrapola, ele chega no limite que lhe é permitido por Deus. E aí, quando ele chega neste limite, os espíritos superiores, os espíritos do bem que trabalham na desobsessão, tem uma hora que eles falam: chega, acabou. Aqui você excedeu o seu limite e não vai mais atuar. Não lhe é mais permitido atuar. E nesses casos, o espírito é retirado compulsoriamente. Então ele vai contra a vontade dele. Aí ele não vai por convencimento. Ele vai porque ele extrapolou todos os limites e porque não lhe é mais permitido prejudicar da maneira como está prejudicando. Então, com a permissão de Deus, com a orientação dos bons espíritos, os próprios espíritos superiores retiram essa entidade contra a vontade dela e ela é levada para tratamento, contra a vontade. Então, às vezes, o espírito adormece, é levado contra a vontade mesmo. Às vezes o espírito reclama que ele não consegue se mover, ou não consegue gritar, ou dar o show que ele está acostumado a dar. Chega um limite, o plano espiritual superior fala: não, agora extrapolou, agora vai ser levado, mesmo que não queira. Então, normalmente o trabalho se dá através do convencimento, através da conversão, da evangelização do obsessor. Quando nada disso funciona e quando ele extrapola os seus limites, ele é levado, retirado compulsoriamente, mas não é jogado às traças. Ele é levado para tratar-se, porque já fez tanto mal que isso o está prejudicando. Isso o está prejudicando. Então, o que eu já disse para vocês, que nós temos o corpo espiritual. O corpo espiritual tem a mesma forma do corpo físico. Mas o nosso corpo espiritual, ou o nosso perispírito, ele está impregnado das nossas boas ou más ações. O espírito que vive no mal, que vive prejudicando e que realmente extrapola todos os limites da maldade, do ódio, prejudica as pessoas, ele vai impregnando no seu perispírito toda a consequência daquele mal que ele provoca. E ele fica realmente, seriamente comprometido. Por isso que ele é levado para tratamento. Às vezes ele mesmo não se enxerga. Os espíritos falam: olha, tá aqui, olhe-se. Porque ele não se enxerga, ele não vê que ele chega a estar em feridas ou que ele chega a estar mutilado, ele não percebe, porque é um corpo mais etéreo. Mas ele vai trazendo para o seu corpo espiritual o reflexo de todo o mal que ele causa, assim como nós trazemos para o nosso corpo espiritual todo o bem que nós fazemos. Por isso que Deus recomenda a caridade, por isso que o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação, a caridade é o que nos salva. Porque na caridade estão o amor ao próximo, a fraternidade, a falta de orgulho, a falta de vaidade, estão dentro da caridade. Então, o espírito, ele se prejudica tanto que ele é levado compulsoriamente para ser tratado. Para ser tratado. Como eu tenho certeza que na pergunta que o nosso amigo nos deixou, sim, aqueles espíritos se afastaram por ordem de Jesus, mas com certeza foram tratados também, foram recolhidos e tratados. Então, é esse o tratamento que se faz nas desobsessões e é por isso que demora, às vezes, várias sessões e é por isso que nós pedimos a colaboração do obsedado, da família do obsedado, que se unem em orações, se
unindo com o alto, pedindo a intercessão dos bons espíritos, mudando o plano mental de pensamento negativo, destrutivo e de desarmonia para um padrão mental mais positivo, mais harmônico, pensando em coisas boas. Então é todo um processo que beneficia o obsedado, beneficia toda a família, todos os envolvidos, porque rezamos por aqueles que amamos, e beneficia o obsessor também. Então, às vezes você fala, mas meu parente não sai da cama, ele não vai no centro tomar passe. Não tem problema, o tratamento se faz à distância. Se tiver alguém na casa que possa orar, que possa ler o evangelho, melhor ainda. Às vezes o obsedado se recusa, não quero saber de evangelho, não quero saber de rezar, que besteirada é essa, vocês são loucos. Não tem problema, não tem problema. A caridade se faz da mesma maneira, a oração se faz. Se tiver uma pessoa que possa orar, que possa se unir em oração, pedir a Deus, e nós no Centro Espírita, reservadamente, anonimamente, sem abrir a boca, vamos fazendo aquele nosso trabalho humilde, de formiguinha, de encaminhamento dessas entidades, de apaziguar e de resgatar essas almas que se dedicam ao trabalho nefasto da obsessão. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpa, eu sempre falo muito, os vídeos são sempre longos. Mas uma coisinha eu queria falar. Eu queria falar depois, em outro vídeo, vou falar do papel do doutrinador, que é muito importante. O trabalho do doutrinador é muito importante. Então, vamos falar disso depois. No próximo vídeo, no vídeo de número 13, eu vou falar da psicografia, tá bom? A gente se fala e vamos rezar junto.